Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de língua portuguesa, e peço para que abra o módulo na página 16, ok? O módulo na página 16. Nesse caso a gente parou aqui na semana passada, né? Mas eu quero que vocês abram essa página para a gente emendar, para darmos continuidade, né? Vamos relembrar aqui um pedaço aqui para a gente poder fazer essa emenda, né? Digamos assim. Então veja esse quadrinho falando sobre a regência verbal. Regência verbal é o nome dado à relação entre o verbo e seus complementos, de modo a analisar, letra A, se o verbo precisa ou não de objeto. Então nesse caso é o mais básico de todos, né? Isso é verificar se o verbo é transitivo, ou se ele é intransitivo ou bitransitivo, ou seja, esse verbo necessita de complemento ou não. Se ele não necessita de complemento, ele é intransitivo. Mas se necessita de complemento, ele é transitivo. Aí pode ser também bitransitivo, porque ele pode exigir dois complementos, né? Como é o verbo pôr. João pôs o livro na estante. O livro na estante. Veja que o livro é um complemento, na estante é um segundo complemento do verbo pôr. Então o verbo pôr é um verbo que possui dois complementos, ele é bitransitivo. É diferente de João gosta de sorvete. João gosta de sorvete. De sorvete é o complemento do verbo gostar. O verbo gostar é um verbo transitivo, né? Mas nesse caso há apenas um único complemento. Certo? Então o verbo transitivo é aquele que exige um complemento, bitransitivo exige dois complementos, enquanto que o verbo intransitivo ele não exige complemento, como é o caso, por exemplo, do verbo trabalhar. João trabalha. Ponto. Não precisa de nada. João trabalha. É toda a informação que ele necessita. Ok? Então chamamos de intransitivo, certo? Então, primeiro ponto da relação à regência verbal, temos que primeiro analisar se o verbo ele exige um complemento, tá ok? Letra B. Se o complemento vem ou não precedido de preposição, lembrando que outro fato é o seguinte: se o verbo ele exige um complemento, beleza, mas esse complemento deve vir acompanhado de preposição ou não, ou seja, é um complemento direto, indireto, ou seja, é um objeto direto ou objeto indireto. O verbo ele rege preposição ou não, né? Letra C. Qual preposição deve ser empregada caso o verbo necessite? Nesse caso aí, pessoal, é o seguinte: a preposição ele tem uma carga semântica, tem um significado. Então, a depender da situação, o verbo ele não vai exigir qualquer tipo de preposição. Ele vai exigir uma preposição que se adeque àquela situação, àquele contexto, tá certo? Assim como a gente viu que existem verbos que existe apenas um tipo de preposição. O verbo gostar, por exemplo, o verbo gostar tem apenas a preposição de, né? Agora, o verbo conversar, por exemplo, veja que dependendo da situação pode ter mais de uma preposição. Eu posso dizer assim: João conversa com Maria, então com Maria, e eu posso falar João conversa sobre Maria. Então veja que existe uma diferença entre com e sobre. Quando eu uso com, eu digo que indica a companhia, né? Ou seja, com quem ele está conversando. Agora, quando eu digo assim, João conversa sobre Maria, ou seja, fala sobre Maria, né? Veja que Maria é assunto. Então veja que a preposição tem sim uma carga semântica. Veja que só o fato de mudar uma preposição por outra já muda todo o contexto, já muda todo o significado, né? Letra D. Qual é o significado que o verbo pode assumir dependendo de sua regência? É exatamente isso que a gente que eu acabei de indicar, né? Só o fato de trocar a preposição ali, né? Veja que já muda totalmente o significado, o sentido que o verbo quer expressar, né? Então vamos lá. Temos aqui, né? Assim, é preciso conhecer a regência dos verbos para que façamos uso adequado em contextos que exigem o domínio das normas gramaticais. Para isso, analise o quadro que contempla algumas regências verbais. Então, aí passamos agora para a página 17. Nós temos aí um quadrinho, né? Regência de alguns verbos de acordo com as normas gramaticais. Aí temos o primeiro verbo aqui, o verbo aspirar, tá certo? Que ele pode ser um verbo transitivo direto. E quando ele é verbo transitivo direto, significa o quê? Tem o sentido de aspirar, inalar. Eu aspiro o ar do campo.
certo? Agora, o verbo aspirar, quando ele é transitivo indireto, ele já possui um outro significado. E veja aí que nesse caso ele rege a preposição a. Então, quando o verbo aspirar ele é transitivo indireto, veja que ele tem sentido de desejar muito, almejar, né? Então, o casal aspira a uma casa nova. Então, veja só, o verbo aspirar, se ele for transitivo direto, ele tem sentido de respirar, inalar. Mas se ele for, se ele for transitivo indireto, ou seja, quando temos a presença da preposição a, ele tem o sentido de desejar muito, almejar. Olha só que interessante, né? Aí temos agora o verbo assistir, que muitos se passam, né? O verbo assistir, quando ele é verbo transitivo indireto, com o uso da preposição a, ele tem sentido de ver, presenciar. Ontem assisti ao filme, a fusão de preposição a mais artigo definido masculino o, formando assim então a forma aí ao, né? Ontem assisti ao filme, o ano em que meus pais saíram de férias, né? É o nome do filme no caso, né? Então veja que o verbo assistir como verbo transitivo indireto, com a presença da preposição a, ele tem sentido de ver, presenciar, tá certo? Agora, o verbo assistir, quando ele é verbo transitivo direto, né, ou seja, quando não tem a presença de preposição, ele tem sentido de auxiliar, ajudar. O médico assiste o paciente, certo? Então veja que nesse caso aí, o verbo assistir, como verbo transitivo direto, ou seja, sem o auxílio de uma preposição, veja que ele passa a ter o sentido de auxiliar, ajudar. Mas existe uma outra forma também de verbo transitivo direto do verbo assistir, também com o uso da preposição a, que tem o sentido de caber a alguém, ter a responsabilidade. Assista a você a organização da casa. Então veja que, nesse caso, o verbo assistir, mesmo com a presença da preposição a, ele pode assumir dois significados, dependendo do contexto, tá ok? Chegar, ir. Quando é verbo transitivo direto, ou seja, quando não existe preposição, se não for pronominal, Ana lembrou a falta que seus amigos lhe faziam, né? Agora, quando é verbo transitivo indireto, caso seja pronominal, usa-se a preposição de. Ana lembrou-se da falta que seus amigos lhe faziam. Nós temos aqui o verbo obedecer, desobedecer, né? Ele é sempre transitivo e indireto. Emprega-se com a preposição a. Obedecemos aos nossos pais. O verbo preferir, ele é verbo transitivo direto e indireto, né? Porque nesse caso ele tem dois complementos. Emprega-se a preposição a como objeto indireto. Não se usa a palavra mais junto ao verbo, né? Prefiro bolo a sorvete. Certo? Então veja, prefiro bolo. Bolo, nesse caso aqui, é objeto direto a sorvete. Nesse caso temos objeto indireto. Querer, ele pode ser verbo transitivo direto, no sentido de desejar. Queremos o seu bem. E pode ser também um verbo transitivo indireto com a presença da preposição a, sentido de gostar, estimar. Queremos aos nossos pais. Certo? E o verbo visar, ele pode ser também verbo transitivo direto, né, sentido de mirar, por visto. O caçador visou o alvo. E verbo transitivo indireto, com a presença da preposição a, sentido de desejar. Visamos a um bom cargo, né? Então, é basicamente isso, pessoal. Então, vejo que boa parte dos verbos eles podem apresentar uma configuração de transitivo indireto ou como transitivo direto, dependendo do sentido que vocês querem empregar, tá ok? E, inclusive, como a gente viu aqui o verbo assistir, veja que ele como transitivo direto e com a preposição a, ele pode assumir dois significados, né? Isso que é bastante interessante. Então, o que vai definir isso é exatamente o contexto, tá ok? No uso cotidiano da língua, nem sempre seguimos o que a norma culta prescreve. Analise a seguinte situação e compare o uso do verbo assistir. Primeira situação. Nós assistimos o tempo passar e não fazemos o que é necessário. Segunda situação. Nós assistimos ao tempo passar e não fazemos o que é necessário. Então veja que temos uma situação em que nós temos o verbo assistir como verbo transitivo direto e o outro como verbo transitivo indireto.
Aí, 12ª questão. Em qual das duas situações o verbo assistir foi empregado de acordo com as regras gramaticais? Explique. A gente acabou de verificar, né? A gente acabou de verificar no quadrinho que o verbo assistir, no sentido de ver, observar, né? Ele é transitivo indireto, exige a preposição a. Portanto, a frase que está de acordo com as regras gramaticais é a frase 2, ok? Então, a 12ª questão. Na situação 2, pois o verbo assistir, quando empregado no sentido de ver, é VTI. Que é isso? Verbo VTI, pessoal, é verbo transitivo indireto. Dizendo que tem VTI e VTD, né? Que eu esqueci de explicar a vocês. VTI, verbo transitivo indireto. VTD, verbo transitivo direto, ok? VTI, verbo transitivo indireto. VTD, verbo transitivo direto, ok? Então, nesse caso aí, ó, na situação 2, pois o verbo assistir, quando é empregado no sentido de ver, é VTI, né? Ou seja, verbo transitivo indireto, certo? Ou seja, exige a preposição a. Ok? Velho. Tô com sono. Dormi tarde e acordei muito cedo. Perdão. 13ª questão. Em contextos informais é comum utilizar a regência do verbo assistir seguindo a norma padrão da língua? De que modo utilizamos esse verbo? Então, pessoal, é uma resposta pessoal. Mas é o seguinte, eu vou logo indicar a vocês que no contexto informal. O que é o contexto informal? Como eu já apresentei a vocês, né? É um contexto do cotidiano, de uma linguagem digamos assim, mais relaxada, sem policiamento. E se vocês observarem no dia a dia, as pessoas não utilizam o verbo assistir no sentido de ver como pré-gramática normativa. Elas não utilizam esse verbo nesse sentido com a presença da preposição a, né? E assistir o jogo, assistir o filme, percebe? Ao invés de falar assistir ao jogo, assistir ao filme, certo? Então vejo que na linguagem formal, ou seja, a linguagem do cotidiano, as pessoas não utilizam. Vou inclusive até responder para vocês aqui. Mas se vocês quiserem colocar mais alguma informação, fiquem à vontade, tá certo? Mas responda assim, né? Não. Normalmente, ao utilizar o verbo assistir, meu Deus, o verbo assistir no sentido de ver, ou presenciar, né? As pessoas tendem a não utilizar a preposição a em situações informais. E até formais, mas sabiam? Até informais. Veja que tem situações que as pessoas, numa palestra, elas não costumam utilizar a regência correta, digamos assim, né? Que não, como falei para vocês, existe certo e errado. Que existe uma língua em constante mudança, né? Vamos lá. 14ª questão. Se a expressão tempo passar fosse substituída pela palavra paciente, poderíamos dizer que somente uma das frases estaria correta no ponto de vista da registro verbal? Explique. Não, né, gente? Então, 14ª questão. Responda aí, não.
Agora sim. Não. Ambas, bota assim, ambas as frases poderiam estar corretas, pois o sentido de ajudar ou de ver seria preciso para entender o contexto para definir o sentido mais adequado para escolher a regência correta, certo? Porque, vou ler de novo a pergunta. Se a expressão tempo passar for substituída pela palavra paciente, poderíamos dizer que somente uma das frases estaria correta do ponto de vista da regência verbal? Explique. Não, né, gente? Então é exatamente essa a resposta da 14ª questão, ok? Continuando aqui, temos a 15ª questão. Que outros verbos indicados no quadro são usados no dia a dia de maneira diferente àquelas indicadas pelas normas gramaticais? Tem muitos. O verbo deixa eu ver aqui. O verbo chegar. Um exemplo aqui, o verbo chegar. Olha só, que interessante, viu? 15ª questão, não é isso? O verbo ir, melhor. O verbo ir também. O verbo chegar nem tanto, mas o verbo ir. Porque quem vai a algum lugar. Não é isso? Então eu digo assim, eu vou à escola, eu vou ao shopping. Só que o que acontece? As pessoas. Então veja que o verbo ir rege a preposição a ou a preposição para. Irei para o shopping, irei para São Paulo. Então veja que a preposição ir, aliás, o verbo ir rege a preposição a ou a preposição para. Mas é muito comum a gente ouvir as pessoas falar, sabe o quê? Vou no shopping, vou no cinema, vou no mercadinho, elas utilizam a preposição em. Quem vai não vai em algum lugar, mas a algum lugar ou para algum lugar, gente. Mas é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem. Vou no shopping, né? Então coloca aí o verbo ir. Muito comum, bota assim. Muito comum as pessoas utilizarem a preposição em. Por exemplo, aqui, ó. Você coloca assim um exemplo, mais abaixo. Você coloca assim: irei no shopping, ó. Irei no shopping. Irei no cinema. São formas que é muito comum no dia a dia. Deixa eu ver aqui outro, né? Porque nesse caso seria irei ao shopping, irei ao cinema, mas as pessoas falam irei na escola, né? Então veja que são formas condenadas pela gramática normativa, uma vez que o verbo ir rege a preposição para ou preposição a, né? Não preposição em, né? O verbo assistir é muito comum, como a gente acabou de ver. Verbo preferir também é muito como as pessoas utilizarem o verbo preferir com a preposição por, né? Preferiu preferiu, ou nesse caso deixa eu ver aqui, preferiu o bolo pela torta, né? Enfim, é muito comum, certo? Veja aí outros verbos que vocês consigam lembrar, né?
de acordo com o quadrinho ou outros, enfim, vocês podem utilizar outros verbos também, né? Então a atividade acaba aqui nessa página 18. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar no WhatsApp, que estarei sempre à disposição. E até a próxima aula.